vamos abrir a escritura em 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 17 a 34. Leiamos então. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém, queridos? Um texto que talvez seja bem conhecido da maioria dos cristãos, porque é um texto que costuma ser lido repetidamente nas reuniões que se costuma chamar as reuniões da ceia do Senhor. Já ouviram essa expressão, né? Costuma-se ler nas chamadas reuniões evangélicas, que se dá o nome, ou que se recebe o nome, pelos próprios cristãos, de ceia do Senhor. Acontece que é um texto muito mal compreendido, embora seja lido muitas vezes. Isso porque esse texto ele traz aqui no seu conteúdo algumas informações que talvez nos falte a compreensão de como acontecia essa chamada ceia do Senhor aqui em 1 Coríntios, durante a época da igreja primitiva, do primeiro século. Por esta razão, é possível então que, por não entender esse texto do seu ponto de vista histórico, cultural, é possível então que a sua verdade passe a nós desapercebida. Antes de nós entrarmos aqui, portanto, nessas questões, quero apenas lembrar que essa epístola de Paulo aos Coríntios é uma epístola exortativa. Toda ela foi escrita com o fim de ensinar a igreja a como viver a vida de igreja. Foi uma epístola escrita para ensinar a igreja a vida prática cristã em todos os âmbitos, desde as questões relacionadas à convivência, como as questões relacionadas a problemas de litígio entre irmãos, problemas de casamento, problema de toda sorte. Imaginem, os irmãos, que uma igreja local
é uma igreja que tem problemas. Toda igreja local tem problemas, porque as pessoas que compõem a igreja local, elas têm os seus problemas. E nesta convivência, portanto, acaba que nós enfrentamos vários problemas de relacionamentos.